Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma cidadezinha tranquila, o mercado Fresh e Co era um daqueles lugares onde todos se conheciam. As prateleiras impecavelmente organizadas transbordavam de produtos frescos, de frutas suculentas a pães dourados, e atrás do balcão, a senhora Eleanor Reis, uma mulher na casa dos 50 com o rosto marcado pelo tempo, observava atentamente cada cliente. Ela amava sua loja e cuidava de seus produtos como se cada um tivesse uma história para contar. Naquela manhã, enquanto a luz que filtrava pelas cortinas projetava reflexos dourados no piso de parquete, Eleanor viu algo que acelerou seu coração. Uma adolescente, provavelmente por volta dos 15 anos, se movia entre as prateleiras, olhando furtivamente ao redor. Em suas mãos, pacotes de biscoitos e algumas frutas desapareciam silenciosamente. Eleanor sentiu uma mistura de raiva e preocupação crescer dentro de si. Mas não era tanto o roubo em si que a perturbava, afinal roubar era, infelizmente, algo comum, mas sim a desolação nos olhos da garota. Com passos firmes porém discretos, Eleanor começou a seguir a adolescente, na esperança de entender o que levaria uma criança a roubar. Cada passo a aproximava da verdade e o que ela viu a paralisou. A garota entrou em um beco atrás da loja, o rosto molhado por lágrimas invisíveis, as mãos agarrando os pacotes roubados como se sua vida dependesse disso. Eleanor sentiu o coração afundar. Não era maldade que a movia, mas puro e cru desespero. Eleanor sabia que teria que decidir entre repreendê-la ou estender-lhe a mão, mas uma coisa era certa. O que ela estava prestes a descobrir destruiria sua percepção de pobreza, sobrevivência e juventude perdida. Sem fôlego, ela observou em silêncio, percebendo que estava prestes a presenciar algo que jamais imaginaria em sua vida comum como comerciante. Eleanor Reis permaneceu imóvel atrás do pilar do beco, prendendo a respiração. A garota, que ela estimou ter cerca de 15 anos, estava sentada no chão, com os joelhos encolhidos junto ao peito. Seus dedos tremiam enquanto ela segurava os pacotes de comida roubados, e seus olhos, vermelhos e inchados, revelavam uma mistura de medo e vergonha. Não pode ser só maldade, pensou Eleanor com a garganta apertada. Ela deu um passo à frente, mas o som de um motor a fez sobressaltar. Um homem apareceu no beco, visivelmente bêbado e agressivo, com os olhos fixos na jovem. Ora, qual é o seu problema, garoto? Rosnou ele, avançando com um passo ameaçador. A garota recuou, mas Eleanor logo percebeu que não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de intimidação. Sem pensar duas vezes, Eleanor se colocou entre os dois, pondo a mão no braço do homem. Deixe-na em paz. Ela trovejou. O homem olhou para ela com desprezo e soltou uma risada sarcástica. E quem é você para falar assim com ele, sua velha tola? Antes que pudesse reagir, outro som ecoou. Uma sirene policial distante, mas próxima, que assustou a todos. O homem lançou um último olhar sombrio para Eleanor e a menina, e então se apressou para desaparecer nas sombras do beco. A menina irrompeu em lágrimas e Eleanor ajoelhou-se ao seu lado. Estendeu a mão, hesitante, mas cheia de compaixão. Vamos lá, vamos conversar. Você não está sozinho. A menina finalmente olhou para Eleanor. Entre lágrimas, ela sussurrou. Eu não tinha para onde ir. Não como nada há 3 dias. Eu não queria. Eleanor sentiu o coração afundar. O sofrimento daquela adolescente ia muito além de um simples roubo. Ela se lembrou das histórias que ouvirá sobre famílias desestruturadas, adolescentes abandonados. Mas ver a realidade tão de perto era algo completamente diferente. Escuta, eu não vou te julgar, tá bem? Disse Eleanor suavemente. Mas você precisa me contar a verdade. Por que você está sozinha? A jovem hesitou então, como se um enorme peso tivesse acabado de ser retirado de seus ombros e murmurou. Minha mãe, ela se foi e meu pai, ele não pode. Eu tenho que cuidar do meu irmãozinho. Eleanor sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela já havia imaginado histórias tristes antes, mas a realidade daquela adolescente atormentada a atingiu com uma força inesperada. Ela sabia que precisava agir, mas ainda não tinha noção da gravidade da situação. De repente, um farfalhar atrás dela fez Eleanor olhar para cima. O beco estava silencioso, mas algo nas sombras chamou sua atenção. Ali em um canto escuro, uma bolsa abandonada e aberta revelava um caderno e papéis espalhados. Eleanor se aproximou e o que viu a fez estremecer. O caderno pertencia à jovem, e continha informações sobre uma situação familiar muito mais dramática do que ela poderia ter imaginado. Seus olhos percorreram rapidamente as páginas.
anotações sobre dívidas, ameaças e um segredo terrível que a garota carregava sozinha há meses. Eleanor compreendeu imediatamente que o simples furto de comida era apenas a ponta do iceberg de um problema muito mais sombrio. Com o coração acelerado, Eleanor tomou uma decisão. Ela tinha que ajudar aquela adolescente, custasse o que custasse. Mesmo que isso significasse perturbar sua vida tranquila, seus hábitos e enfrentar forças que ela jamais imaginara. Mas antes que ela pudesse reagir, um ruído agudo soou atrás deles. Eleanor virou-se abruptamente e lá nas sombras estava uma figura ameaçadora, observando cada movimento deles. A figura nas sombras permaneceu imóvel, mas Eleanor imediatamente pressentiu uma presença ameaçadora. A garota se encostou nela, tremendo, com os olhos arregalados. Apesar do medo, Eleanor colocou um braço protetor à sua frente. Quem é você?" perguntou Eleanor com uma voz firme, mas trêmula. A figura avançou lentamente e à luz de um poste, Eleanor conseguiu distinguir o rosto de um homem na casa dos 40, com feições severas e um olhar duro. "Aquela garota, ela tem que voltar comigo." A garota recuou com medo e sussurrou: "Não, ele não." Eleanor sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ela não conhecia o homem, mas instintivamente sabia que ele não estava ali por motivos puramente legais. Respirou fundo e disse com voz confiante: "Ela está sob minha proteção agora. Você não é bem-vindo aqui." O homem soltou uma risada fria e ameaçadora. "Proteção? Você não entende o que ela está enfrentando. Não é só fome ou solidão. Ela sabe algo que não deveria saber." Eleanor sentiu seu coração acelerar. "Sabe de uma coisa?" A menina soluçando sussurrou: Ele sabe que eu sei. O que fizeram com a minha mãe?" Eleanor então compreendeu que o roubo era apenas um sintoma. A jovem não estava simplesmente com fome. Ela era a última guardiã de um perigoso segredo de família. O homem avançou ainda mais, mas Eleanor se colocou firmemente entre ele e a garota. "Se você tocar nela, vai ter que se ver comigo." Um silêncio pesado se instalou. Então, lentamente, o homem assentiu, como se avaliasse a determinação de Eleanor. "Muito bem, mas isso é apenas um revés temporário. Você não sabe no que está se metendo." Antes que Eleanor pudesse responder, ele desapareceu nas sombras, deixando para trás uma tensão gélida e uma sensação de perigo iminente. Eleanor ajudou a menina a se levantar e elas foram em direção à loja. Lá dentro, Eleanor ofereceu-lhe um copo d'água e alguns biscoitos, mas a menina recusou-se a dizer mais nada. Eleanor, sentada à sua frente, compreendeu que a confiança seria conquistada aos poucos. Após alguns minutos, a jovem finalmente sussurrou, em voz baixa: "Minha mãe. Ela foi sequestrada, e eu vi quem fez isso, mas ninguém acredita em mim, e se eu falar, eles vão me encontrar." Eleanor sentiu uma mistura de medo e raiva crescendo dentro de si. Aquela adolescente não estava apenas em perigo, ela corria perigo de vida. A decisão que ela estava prestes a tomar mudaria a vida de ambas. "Escute com atenção", disse Eleanor com firmeza. "Encontraremos um jeito de encontrá-la e protegê-la. Mas para isso, você precisa me contar tudo desde o começo. Cada detalhe, cada nome, cada lugar." A garota, trêmula mas resoluta, assentiu. Era o início de uma aliança improvável, nascida do medo, mas selada pela necessidade. Eleanor sabia que teria que confrontar adultos corruptos, ameaças invisíveis e um segredo que poderia destruir vidas. E enquanto começava a ouvir o relato aterrador da menina, Eleanor percebeu que não fazia ideia da dimensão do perigo que as aguardava. Eleanor sentou-se de frente para a menina, segurando suas mãos trêmulas nas suas. A menina respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um fardo que carregava há muito tempo. "Tudo começou há 6 meses, ela murmurou. "Minha mãe, ela trabalhava para um homem muito rico, um homem perigoso. Um daqueles tipos que ninguém se atreve a desafiar." Eleanor sentiu um aperto no estômago. Ela conhecia as histórias de famílias atormentadas por criminosos, mas nada a preparou para o que estava prestes a ouvir. "Uma noite minha mãe chegou em casa e eles a sequestraram. Bem na minha frente." A voz da menina falhou. "Tentei gritar, impedi-la, mas eram muitos, e eles me ameaçaram." Eleanor respirou fundo, tentando manter a calma para tranquilizá-la. Quem são eles?" A garota baixou a cabeça, as lágrimas correndo livremente. "Homens influentes, políticos, empresários. Eles querem algo que minha mãe descobriu, um documento, algo que eles não querem que o mundo saiba. E se eu falar, eles vão me matar." O coração de Eleanor estava acelerado. A situação era muito mais perigosa do que ela imaginara. A garota não havia roubado a comida por simples fome, ela estava sobrevivendo, tentando proteger o segredo que sua mãe lhe confiara. "E foi por isso que você estava roubando, para você e seu irmãozinho?"
Perguntou Eleanor suavemente. A menina assentiu com a cabeça. Sim, eu tenho que nos alimentar, mas eu não sei mais o que fazer. Eleanor sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. Ela não podia deixar aquele adolescente sozinho para enfrentar um perigo tão imenso. Escute, nós vamos lutar. Vamos proteger sua mãe e seu irmão. Mas para isso, você precisa me mostrar o que sua mãe tinha, o documento. A garota tirou da bolsa uma pequena pasta impermeável, cuidadosamente escondida. Eleanor abriu e folheou as páginas. Seus olhos se arregalaram. A pasta continha evidências de corrupção em larga escala, crimes financeiros e influência política ilegal. Cada página revelava uma rede perigosa e poderosa. De repente, um ruído agudo ecoou na entrada da loja. Eleanor virou-se bruscamente. 2 homens, vestidos de preto, entraram no local, observando cada movimento seu. Um deles pegou um telefone e sussurrou algo. Ela está aqui. O arquivo está aqui. Eleanor sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. A garota recuou aterrorizada, mas Eleanor se posicionou à sua frente, agarrando-se firmemente ao encosto da cadeira. Fique atrás de mim, disse Eleanor. Não vou deixar que eles te toquem. Os homens avançaram lentamente, calculando cada passo. Eleanor sabia que era tarde demais para fugir. Ela precisava confrontar aqueles homens, proteger a garota e manter o segredo de sua mãe a salvo. E naquele exato momento, Eleanor soube que suas vidas tinham acabado de mergulhar num inferno do qual talvez nunca retornassem. Eleanor posicionou-se firmemente em frente à garota, com o encosto da cadeira contra o peito. Os 2 homens avançaram lentamente, com os rostos impassíveis, mas os olhos denunciando a ameaça. Eleanor sentiu uma raiva fria crescer dentro de si. Aqueles adultos perigosos pensavam que podiam intimidar uma adolescente, e ela ia provar que estavam errados. Afaste-se, disse ela firmemente. Não a toque. Um dos homens sacou uma pequena pistola do cinto. A tensão na loja era palpável, quase sufocante. A garota se encolheu atrás de Eleanor, sem fôlego. Eleanor sentiu o coração bater tão forte que pensou que fosse explodir. Mas, no exato momento em que o homem apontou a arma, um estrondo metálico soou atrás deles. A porta da loja se abriu de repente. A polícia local, alertada anteriormente por Eleanor, invadiu o local com as sirenes ligadas. Os 2 homens tentaram fugir, mas foram rapidamente subjugados. A jovem irrompeu em lágrimas de alívio. Eleanor a abraçou forte, sentindo a tensão dissipar-se gradualmente. Mas ainda não havia terminado. Ela sabia que o arquivo continha segredos capazes de destruir vidas poderosas. Mais tarde, na calma restaurada da loja, Eleanor e a menina discutiram os próximos passos. Elas precisavam entregar o caso a autoridades confiáveis, proteger a mãe sequestrada e garantir a segurança do irmãozinho. A menina, com o rosto finalmente livre do medo, murmurou: Obrigado, você arriscou sua vida por mim. Eleanor sorriu suavemente com os olhos cheios de lágrimas. Arriscamos nossas vidas, sim, mas era necessário. Ninguém deveria ter que enfrentar o medo e a injustiça sozinho. Algumas semanas depois, graças às provas contidas no processo, a mãe foi encontrada sã e salva, e os responsáveis foram levados à justiça. A jovem pôde retomar uma vida quase normal, e Eleanor tornou-se uma figura protetora e inspiradora para ela. Mas Eleanor sabia que essa aventura mudará suas vidas para sempre. Ela havia compreendido que a coragem não se mede pelo tamanho do corpo ou pela idade, mas pela força do coração diante da injustiça. E enquanto caminhavam sob a luz dourada da manhã, Eleanor olhou para a menina e pensou: às vezes os menores atos de bravura podem abalar o mundo inteiro, e nos lembrar disso da maneira mais dramática. A menina sorriu timidamente e pela primeira vez em muito tempo, Eleanor viu um lampejo de esperança em seus olhos, um sinal de que mesmo nas profundezas do desespero, a luz podia romper.